Pessoal, boa noite, bom dia, tudo bom? Hoje então, dando sequência nas nossas aulas, nós vamos falar nas treliças com múltiplos graus hiperestáticos, tá? As treliças, elas são muito utilizadas, né? Principalmente em cobertura, pontes, né? Edificações, no telhado, né? Isso você vê muito, né? Treliças em telhados para sustentar as telhas, né? E então é muito legal, né? A gente saber de treliça, como se comportam, porque elas são extremamente utilizadas, principalmente na construção civil, né? Agora, é muito importante nós sabermos o grau hiperestático, né? As incógnitas a serem resolvidas nas treliças, porque a gente depende dessas incógnitas para a gente fazer o cálculo delas. Então, o que é importante saber? Número de barras, que a gente chama de B minúsculo. As reações de apoios em função do tipo do vínculo, que é o R maiúsculo, né? Ela é dada pelo quadro 1.3 que nós vimos há algumas aulas atrás, né? Que dá o valor de cada tipo de apoio que tem a estrutura, né? E para uma estrutura isostática, a soma dessas incógnitas deve ser igual a 2 vezes o número dos nós, né? Por exemplo, qual que é a fórmula? O R maiúsculo mais B é igual a 2 vezes N, ou seja, a reação mais o número de barras é igual a 2 vezes o N minúsculo, né? O que é o N minúsculo? N minúsculo é o número dos nós. Isso significa que para cada nó da estrutura teremos duas equações. O grau de hiperesticidade é dado por G, é o grau que a gente quer saber, é igual a R maiúsculo mais B menos 2 vezes N. Quando G for igual a 1, a estrutura será uma vez hiperestática. As treliças podem ser externamente hiperestáticas ou internamente hiperestáticas. Seguindo a fórmula dada agora há pouco, podemos verificar as diferenças dos tipos de treliça com 2 graus de hiperestaticidade. Ou seja, você pegar aqui na figura 1.33, você tem uma treliça, você tem um apoio A e um apoio B, né? Os dois tipos de apoio são apoios fixos. Cada apoio desse tem peso 2. Então, R, quanto que é R das reações? São 2 mais 2, igual a 4. Ou seja, peso 2 no ponto A e peso 2 no ponto B. Agora, B. B minúsculo vale 14. O que é cada... são cada trecho da treliça, né? Cada eixo dele. Então, se você contar aqui nesse desenho, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sendo que no vão principal dessa treliça, esse X que vocês estão vendo aqui, ele não conta 4, são 2. É apenas um está cruzando com o outro, tá? Não, cada um é um eixo sozinho, tá? N é o número do quê? O número de nó. Então, quantos nós a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. Agora, vezes 2 é igual a 16. Então, quanto que é o grau dele? O grau de hiperestaticidade. G é igual a 4 mais 14 menos 2 vezes 8, que é igual, somando tudo, fazendo a conta, é igual a 2. A incógnita para esse caso, por exemplo, nova treliça aqui, ó, é a reação de apoios e uma das barras centrais. Portanto, a estrutura é 2 vezes externamente hiperestática. No desenho 1.34, olha só, né?
Vamos ver o que a gente tem aqui. R. Então você tem a reação no lado esquerdo, você tem uma reação fixa. E do lado direito, você tem uma reação ao contrário, desculpa. É que aqui, na verdade, do lado esquerdo, você tem uma reação fixa e o peso é 2. Do lado direito, você tem uma reação móvel e o peso é 1, conforme quadro 1.3 visto anteriormente. No unibarra, se você contar quantas barras você tem, você chega no valor 23. Quantos nós a gente tem? Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Não podemos esquecer dos que estão bem aonde estão o apoio. 12 vezes 2n é igual a 24. Você jogando na fórmula, o que você tem? 3 mais 23 menos 2 vezes 12 é igual a 2. A incógnita para esse caso são os esforços das barras. Portanto, a estrutura é 2 vezes internamente hiperestática. Para resolver a estrutura, é necessário que as barras de hiperestaticidade elas sejam removidas, colocando no seu lugar a força normal como incógnita, né? Em ambos os lados e com igual valor, mas com sentidos diferentes. Então você tem lá, olha lá, N1, N2, no desenho 1.35, N1, N2, tá certo? Nos nós. Agora vamos lá. Calcular o grau de hiperestaticidade é o primeiro passo antes da escolha do método a ser utilizado para o cálculo dos esforços e também o cálculo dos momentos, né? Então, se você pegar assim, ó, você tem o caso de uma mola que você pode até estudar, né? A mola é um modelo físico interativo que simula o comportamento da estrutura arquitetônica. O modelo é composto por um conjunto de peças moduladas que se conectam, né? Por meio de magnetismo, permitindo inúmeras combinações. Você pode estudar isso melhor, olhar direitinho no próprio, na internet, né? Nesse endereço aqui embaixo. Para os pórticos, de um modo geral, o grau de hiperestaticidade é dado pela fórmula G é igual a R maiúsculo menos E mais R minúsculo, onde R maiúsculo é a reação de apoio, tá certo? E são as equações de equilíbrio, ou seja, nós temos 3 equações de equilíbrio, certo? Somatório da força na direção x é igual a 0, somatório da força na direção y é igual a 0 e somatório do momento é igual a 0, para que esteja em equilíbrio. R minúsculo é o número de equações referente à rótula, né? E, portanto, para o cálculo a ser executado no jardim, no exemplo, nós temos o seguinte, olha lá, né? O pórtico 3, esse pórtico da figura 1.36. Reação, você tem, em cada um tem 1, 2, 3 reações fixas, ou seja, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. A equação E maiúsculo é igual a 3, as 3 equações de equilíbrio. R, nós não temos nenhum rótulo aqui, né? Então é 0. Então quanto que vale G? G vai ser 6 menos 3 mais 0, isso dá igual a 3, tá certo? Né? Ela não tem nenhuma rotulação aqui no pórtico da figura 1.36, por isso que R é igual a 0. Agora, a descrição da situação problema. Então, nós temos aqui para resolver uma treliça. Então, o engenheiro aqui de uma empresa de rodagem convida você para analisar aí a estrutura, tá certo? Essa ponte, né, deve ser executada para a união de 2 cidades, né, divididas por um rio que passa embaixo dele. Seu chefe entrega o projeto para a primeira análise, que requer definir, né, o problema é qual o grau de hiperestaticidade da estrutura. Olha lá. Então aqui na figura 1.37 você tem aqui uma ponte, vamos dizer assim, e o pórtico da ponte que, né, é bem legal aqui, né, a figura. Você tem aqui na sua esquerda na reação e na esquerda e lá no apoio da direita, você tem 2 casos fixos, tá certo? Então, para a solução
dessa primeira etapa, né, do projeto, deve ser definido quantos graus de hiperelasticidade essa estrutura possui, né? Então nós vamos fazer aquela formulazinha e encontrar o valor dela, tá certo? Olha lá, R. R nós temos dois apoios fixos, cada um vale 2, então dá 4. Quantas barras a gente tem na figura? Se a gente contar todas as barras, nós vamos chegar no valor de 23. Agora, quantos nós a gente tem? Nós temos, se você contar no desenho, nós temos 12 nós, né? Inclusive o que estão no apoio. 12 vezes 2 é igual a 24, né? Então, como é que fica a fórmula? Vai ser 4 mais 23 menos 12 vezes 12, né? 2 vezes 12, então é igual a 3. O grau de hiperelasticidade dessa estrutura de trelice de ponte é igual a 3. Salientando que as barras que se cruzam não se tocam, aquilo que eu falei, aquela que está no meio, né, da treliça, então você não considera como se fosse 4, são 2 barras só, tá? Eles são independentes, portanto essa estrutura é 3 vezes hiperestática, sendo uma vez externa e 2 vezes interna. Agora, eu queria que vocês fizessem esses exercícios que temos aqui em seguida. Respondam, façam, coloquem no papel com os seus dados, de RA, nome, tudo, para entregar na próxima aula que a gente tiver aí, né, juntos, né? Então, no primeiro caso, o primeiro exercício é uma estrutura considerada com múltiplos graus de hiperatividade. Quando o que acontece? Você tem várias A, B, C, D, E aqui, né? Preencha a frase com a resposta correta sobre os múltiplos graus de hiperatividade. Letra A. O número de reações desconhecidas é menor do que o número de reações de equilíbrio da estática. E essa diferença é inferior a 1. Então temos que usar a formulazinha para saber se é certo ou errado. E assim vai. O número de reações desconhecidas excede o número das equações de equilíbrio da estática. E essa diferença é superior a 1. Não, item C, o número de reações desconhecidas excede o número das equações de equilíbrio da estática. E essa diferença é inferior a 1. Letra D, o número de reações desconhecidas é menor do que o número das equações de equilíbrio da estática. E essa diferença é superior a 1. E por último, a letra E. O número de reações desconhecidas não tem relação com o número de reações de equilíbrio da estática. Então, aplicamos aquela formulazinha e sabemos responder qual dessas questões A, B, C, D ou E é a correta. A mesma coisa aqui, né? Para que as áreas de lazer de 2 prédios de um hotel localizado no topo fossem unidas e os hóspedes pudessem circular, né, como se fosse uma ponte, né, de uma para a outra, foi criada uma viga de transição entre elas, né, essa ponte aí. O número de grau para essa viga foi dado e e lhe cabe resolver o grau de preciosidade do momento. Então, presta atenção nessa figura, a figura dessa viga de transição, que você tem 2 apoios. Esses apoios, né, são apoios fixos, né, e que, no caso deles, eles têm 3 reações de apoio. Você tem a força na direção horizontal, vertical e o momento. Nos 2 casos, A, B. Então, para cada apoio, o valor é 3. Então, aplica a formulazinha e a gente vai ver, então, a resposta correta, que contém o número de grau de preciosidade da viga, né? Usa a fórmula proposta. Então você tem A igual a 2, B igual a 4, C igual a 6, D igual a 3 e E igual a 1. É uma dessas respostas. Facinho de fazer essa daí. Outro caso também, olha lá, esse pórtico, esse modelo de pórtico, que você tem a estrutura no ponto A, ela tem 3 reações de apoio. No ponto E, como ela é fixo, tem 2 e tem 2 no ponto F. E depois você tem aqui as barras AB, BC, CD
D, E e F. Também é colocar direto na formulazinha e dar a resposta correta. A, B, C, D ou E. Tá bom, pessoal? Faça esses 3 exercícios facinhos aqui e me entregue na próxima aula. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos vocês.